Olá, muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques. No vídeo anterior eu falei a respeito do colapsador consciente, foi a descrição, colapsador consciente. E agora eu vou falar nesse vídeo a respeito do colapso da função de onda. Ou seja, quando eu falei colapsador consciente, eu não falei colapso da função de onda. E qual diferença nós vamos identificar entre colapsador consciente e colapso da função de onda? Bom, o colapsador consciente é a nossa espécie. O colapsador consciente é esse que já chegou nesse nível que nós estamos de decisão. Vamos dar exemplo. Colapso da função de onda. Uma onda de probabilidade é quando ela se encontra com uma onda de possibilidade, aí passa a... Esse aí é o colapso. Então, um encontro de duas ondas, uma onda de possibilidade com uma onda de probabilidade. Chegamos no colapso da função de onda. A partir deste colapso da função de onda que nós chegamos no colapsador consciente, ou seja, antes de eu falar do colapso da função de onda, eu falei do colapsador consciente. Porque a nossa espécie é o colapsador consciente. Então, nós temos aí, por exemplo, a ideia de arquétipo. Essa ideia nós vamos ir desenvolvendo no decorrer desses vídeos que eu estou gravando. Então, vamos pensar agora o colapso da função de onda. Quando o colapsar é uma função que é desenvolvida por qualquer ser consciente ou inconsciente, ele vai colapsar. Ele vai ser a onda de probabilidade encontrando com a onda de possibilidade. Isso é qualquer ser, isso é padrão. Então, esse padrão, isso é o funcionamento do universo. Então, nós vamos lá a turma da Micheliide. Ele descreveu aí uma infinidade de religiosidades. Então, nós vamos como nós vamos entender o que é o colapso da função de onda. O colapso da função de onda é a existência. Então, uma caneta é um colapso da função de onda. Esse telefone que eu estou usando é um colapso da função de onda. Tudo que existe é colapso da função de onda. O colapso da função de onda é o resultado do encontro da energia com a informação. Então existe somente duas coisas existem no universo: energia e informação. O dia que a energia ela se une à informação, aí colapsou a função. A função esse que é a função, colapso da função de onda. E isso um mosquito faz. Isso foi feito no laboratório, um rato, uma formiga, nós humanos. Qual a diferença para o colapsador consciente? Qual a diferença do colapsador consciente com o colapso da função de onda? O colapsador consciente é quem decide fazer isso. E o colapso da função de onda é o que é feito. Vamos pensar no Siddhartha, excelente exemplo.
Então, o Siddhartha, ele saiu andando do castelo, ele perguntou: o que é isso? É um doente, para o assistente. Aí ele nunca havia visto um doente. Aí ele continuou andando e perguntou: o que é isso? Um morto. Ele não sabia que havia óbito. Então, ele continuou e foi embora. E quando o velho passou a ser chamado de O Buda, o nome dele foi substituído, O Buda. Então, o Siddhartha Gautama, ele era o Buda. Como ele conseguiu fazer a iluminação? É esse que é o ponto, a iluminação. Quando ele não mais praticou nenhuma força, nenhuma ação para aquele colapso de função de onda que já existia. Então ele fez a iluminação. Todos nós devemos fazer a iluminação? Sim. O que é iluminação? É o momento que nós deixamos a centelha divina agir em nós. Aí muitas pessoas vão pensar assim: eu tenho que entrar para a igreja, eu tenho que fazer uma posição com o corpo, um retiro espiritual. Tudo isso está errado, tudo isso está certo. É como você vai fazer a sua iluminação. Você decidindo quem vai agir em você. Então sempre você tem lá opções durante cada dia, de cada semana, de cada mês, de cada ano que você tem nesse momento, você sempre teve opções. Então eu tive agora a opção de gravar esse vídeo ou de não gravar esse vídeo. Eu decidi, eu vou gravar esse vídeo. Então, colapso da função de onda é quando há a criação. Esse é o momento da criação. Quando você decide ser um colapsador consciente, aí são vários níveis. São vários níveis. Nós poderíamos, do nível pedra até o nível Jesus Cristo. Nós poderíamos falar de cada um dos níveis, mas é muito mais importante você entender essa qualificação. O que dá a qualidade do colapsador consciente Jesus Cristo? O que dá a qualidade dele, do Jesus Cristo? Vamos pensar juntos. O que ele colapsou para ele? Simplesmente um homem que tinha, como homem, tinha todo o poder sobre a vida, inclusive. E o que ele fez para ele? O que nos relatos, nas histórias contadas, em diversos idiomas, em diversas crenças, o que esse homem, que se eu falar, por exemplo, Yahushua, ou se eu falar qualquer outro nome, isso não vai mudar os acontecimentos. Então, houve acontecimentos. Quais? Aproximadamente 2000 anos atrás. Porque cada era são 2000 anos. Então, o que ele fez para ele? Essa é a pergunta. Então, ele estava a serviço de uma ordem que era superior a ele próprio. Ele era o ego. E ele ainda é o ego.
Mas esse ego decidiu servir o self. Nós vamos chamar assim de ego e de self, porque Jung colocou esse nome. Então, quando Carl Gustav Jung definiu que nós temos 2 centros, então nós passamos então nesse momento, nós passamos a entender isso. Tenha convicção, cada um de vocês tem 2 centros. Eu tenho 2 centros. Então, quando eu faço uma decisão com o meu ego, aí não foi o meu self que decidiu. Mas se eu colocar o meu ego a serviço, aí foi o meu self que decidiu. A qual serviço, Wilson? A serviço de quê? A serviço de quem? A serviço do todo, do Criador. Wilson, eu prefiro chamar de God, chame. Wilson, eu prefiro chamar de Allah, chame. Wilson, eu prefiro chamar de Jeová, chame. Wilson, eu prefiro chamar de Miau, Aiao, Kami, chame. Wilson, eu prefiro chamar de racional, chame. Como você quiser. Eu sigo a referência de Akhenaton. Então, o vocábulo próprio que eu coloco no Criador são apenas, eu o chamo de Atom. Apenas 3 letras. A-T-O-M. Eu falei errado, perdão, 4 letras. Atom. A-T-O-M. É essa a maneira que eu chamo o Criador do Universo. Qual é o motivo de entendermos o Criador? Qual é a relação entre colapso da função de onda e o Criador do Universo? Aí eu vejo uma relação muito forte. Então, por exemplo, nós sabemos que só tem energia e informação. Então, as regras dispostas, nós estamos aqui imersos em terceira dimensão. Uma energia colapsada pela informação que nos cerca. A partir do momento que eu coloco a minha mente, se eu passo a tomar as decisões com o objetivo do self, eu deixo de servir a mim e passo a servir o self. Quando eu deixo de servir a mim e passo a servir o self, esse é o modelo do Mestre Jesus Cristo. Porque a todo momento ele estava a serviço do self. Como? Ajudando. Então a regra é ajudar. Por que a regra é ajudar? É muito simples. Teoria dos jogos, John Nash. Se tem um grupo de 6 pessoas, eu estou nesse grupo, 6 pessoas. Se eu preocupo somente com 5 pessoas, aí eu tenho que escolher uma que eu não irei preocupar, que sou eu. Então, eu vou conseguir determinar toda a minha preocupação direcionada a esses 5 integrantes. E vou esquecer a mim próprio. E eles farão o mesmo. Isso é ajudar. Isso é a teoria dos jogos de John Nash. E isso aí é uma atividade que leva a função, o colapso da função de onda, leva a um colapsador consciente. Aí está uma diferença. Colapsador consciente. Aí nós vamos desenvolvendo
esse assunto até nós chegarmos no ponto máximo de entendimento, que qual o ponto? O ponto que não houver mais nenhuma dúvida. Então nós precisamos fixar nesse número 24, filosofia instantânea, nós precisamos fixar apenas o que é o colapso da função de onda, que é tudo que existe. Existe uma ideia de galinha. Essa ideia de galinha, duas asas, tem penas, tem um bico pontiagudo, coloca ovos, não voa. Então essa é a ideia de galinha. Essa ideia é a sua galinha? Não. Todas as galinhas precisam dessa ideia. Nós chegamos no arquétipo. Então é construindo, de cada construção a construção a construção, chegar, nós estamos desconstruindo e construindo, fazendo isso simultaneamente. Muito obrigado a todos. Eu sou o Wilson Marques.